Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos dar continuidade à unidade temática de geometria. E vamos aprofundar nosso conhecimento com o objeto de conhecimento sólidos geométricos. Porém, hoje nós vamos estudar pirâmides e corpos redondos. Prestem bastante atenção para depois concluirmos a nossa aula com as atividades propostas, ok? Então, vamos lá. Pirâmides são conjuntos de segmentos de reta com extremidades em um polígono e em um ponto fora do plano que contém esse polígono. Classificação de uma pirâmide. As pirâmides podem ser classificadas a partir do número de lados de sua base. Observe, uma pirâmide triangular ou uma pirâmide tetraedro é uma pirâmide cuja base é um triângulo. Pirâmide quadrangular ou pirâmide de base quadrada é uma pirâmide cuja base é um quadrilátero. Pirâmide pentagonal é uma pirâmide cuja base é um pentágono. E assim sucessivamente, nós temos pirâmide de base pentagonal, hexagonal, heptagonal, octogonal e assim por diante. Vamos ver aqui as nossas pirâmides e os nossos corpos redondos. Temos aqui, gente, ó, a pirâmide de base triangular, tetraedro, pirâmide de base quadrangular, a pirâmide quadrangular, a pirâmide pentagonal, pirâmide de base pentagonal, pirâmide hexagonal, pirâmide de base hexagonal e etc. E aqui são alguns exemplos de corpos redondos. O cone, que temos dois elementos, a parte arredondada e a parte plana. O cilindro, que temos também a parte arredondada e a parte plana, nós temos duas partes planas, e a esfera, que é a superfície totalmente arredondada. Essa é a única que não tem parte plana. A pirâmide é considerada um dos mais antigos sólidos geométricos construídos pelo homem. Uma das mais famosas é a pirâmide de Quéops, construída em 2500 anos a.C., com 150 metros de altura aproximadamente, o que pode ser comparado a um prédio de 50 andares. Quando pensamos numa pirâmide, vem-nos à cabeça a imagem da pirâmide egípcia, cuja base é um quadrado. Contudo, o conceito geométrico de pirâmide é um pouco mais amplo. Sua base pode ser formada por qualquer polígono. As figuras abaixo representam algumas pirâmides. Então, como nós vimos, uma pirâmide não pode ser só de base quadrada. Ela pode ser composta de qualquer polígono. Temos aqui o exemplo da pirâmide triangular, que é o tetraedro, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal e pirâmide hexagonal. Ainda sobre a classificação de pirâmides, temos que as pirâmides são poliedros com uma só base poligonal. As suas faces laterais são triângulos que concorrem num ponto, vértice da pirâmide, que também pode ser chamado de ápice da pirâmide. Então, gente, nas pirâmides, suas arestas e suas faces dependem de sua base. A quantidade de arestas e de bases e de faces depende de sua base. Temos que é um triângulo. Se é um triângulo, só temos seis arestas, porque são 6 laterais e 6 arestas da base. E só temos 4 faces e 4 vértices. Em uma pirâmide, o número de faces é sempre igual ao número de vértices, ok?
Ó, já na pirâmide de base quadrada, se é quadrada, tem 4 arestas laterais, 4 faces laterais. Aí, as arestas, gente, se tem 4 laterais, tem 4 na base. Ok? Assim acontece também com a pirâmide de base pentagonal. Temos aqui os elementos das pirâmides, que é a base, toda pirâmide tem uma única base, as faces, que é sempre a quantidade de faces de uma pirâmide, é as faces laterais mais a base, no caso da pirâmide de base quadrada. São 4 faces laterais mais uma, que é a base, são 5 faces. Os vértices, que é um vértice aqui na parte que está fora do plano, mais as vértices da base. E as arestas. Certo? Sobre os corpos redondos, nós temos aqui o cilindro, o cone e a esfera. Um conceito simplificado dos corpos redondos são formas geométricas espacial que possui pelo menos uma superfície não plana. Como vocês estão vendo, o cone, aqui, o cilindro e a esfera. Temos aqui algumas características e os elementos dessas formas aqui. Da pirâmide de base pentagonal é um pentágono. Sua base é um pentágono. Tem 6 vértices, porque é a vértice fora do plano, mais 5 vértices da parte da base. 10 arestas, porque são 5 laterais mais 5 da base. E são 6 faces, porque são 5 laterais mais a base, ok? A esfera é um sólido geométrico limitado por uma superfície curva. A sua forma é esférica, não tem bases, não tem vértice e não tem aresta. Então, gente, essa característica não tem base, é única da esfera. Ela é diferente, essa é uma diferença entre a esfera e qualquer outro corpo redondo, porque a esfera é a única que não tem nenhuma base, nenhuma parte plana. Já o cilindro, este é um sólido geométrico chamado cilindro, encontra-se limitado por uma superfície curva e tem 2 bases com a forma de circunferência, que são as partes planas da figura. O cone está limitado por uma superfície curva, tem uma base de formas de circunferência. Ele não tem arestas, portanto, não tem vértice. Então, gente, esse é algumas características e classificação das pirâmides e dos corpos redondos. Fiquem atentos para as atividades escritas, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.